Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. Sábado, 13 de setembro, vamos falar aqui mais do Botafogo, né? Vocês viram aí o meu último vídeo, foi até diferente do que eu faço tradicionalmente aqui, né? Gravei logo pós-jogo, depois da nossa eliminação diante do Vasco, até mesmo para desabafar, né? Botar para fora tudo que eu estava pensando naquele momento, e acho que vocês curtiram bastante. Recebi várias mensagens positivas nesse sentido, apesar de toda a dor aí que a gente estava sentindo e ainda tá, né? Não é de uma hora para outra que a gente esquece aí uma eliminação da maneira que foi, né? De novo, com respeito à instituição do Vasco, mas sabendo que o Botafogo tinha que obrigação, né, de passar pelo Vasco, até pelo nível de investimento dos dois clubes. Vamos começar falando do Textor, né? O Textor, ele acabou que não fez o que eu imaginava, que eu esperava, que era uma entrevista ali mais formal, uma coletiva, para primeiro pontuar a situação toda, né, da SAF e, enfim, e também, claro, falar do Botafogo para o restante agora da temporada, que só nos restou o Brasileirão. Foi uma entrevista ali mais desorganizada, né? Pós-jogo, sem muito protocolo ali de uma entrevista, né, coletiva ali, que eu acho que a importância do assunto pedia, né? Tanto o futuro do Botafogo, como também a questão toda dos erros cometidos esse ano, né? Mas o Textor, né, no que ele falou ali, eu acho que eu vi a primeira vez um Textor assim assumindo os erros, né? Acho que também não poderia ser diferente. Ele falou que se fosse ficar enumerando todos os erros que ele cometeu, né? Ele falou em 20 erros, assim, força de expressão, né? Que foram 20 erros, mas que se ele ficasse enumerando seria a noite toda. Então, pelo menos isso, né? A gente viu um Textor, um primeiro momento dele, assim, menos de euforia, né? Menos de oba-oba. O pré-jogo foi Textor no seu estado puro, né? Participou lá do pré-jogo no pagode, ali próximo ao Newton Santos, que é um lado legal do Textor, né? Que eu acho que é bacana isso, assim, esse lado dele se sentir muito bem no Newton Santos, se sentir muito bem com a torcida do Botafogo, sendo sempre abraçado, né? A gente vê as cobranças nas redes sociais, mas o próprio Textor sabe que quando ele está em contato ali, direto com a torcida, ele é muito querido, né? Atende criança, tirou o bonezinho azul dele, deu pro garoto ali, torcedor, enfim, tira foto com todo mundo, né, dentro do possível. Só que esse oba-oba, né, não combina com o momento atual, né? Não combina. O Botafogo teve mais uma eliminação, teve um ano muito difícil, né? E vive um momento nos bastidores também mais difícil ainda. Sobre a questão do futuro do Botafogo, ele falou que as coisas já estão resolvidas, né? Comparou a Eagle a uma família, falou assim, toda família briga, toda família tem discussões, só que no caso do futebol isso fica exposto na mídia, né? Então ele comparou a uma família e que agora as coisas já estariam serenadas, né? Já estariam ali resolvidas e tudo vai continuar como antes, né? Botafogo fazendo parte da Eagle e ele, Textor, ainda acionista majoritário do grupo, né? Então deu uma tranquilizada, né? A gente já sabia, já tinha até uma publicação no Globo dizendo que as coisas continuariam assim dessa forma, né? Falou brevemente sobre o Marinax. Marinax é um grande homem, né? Continuará sendo ali tipo um parceiro, né, do Botafogo, do próprio Textor, que é um cara que já tinha uma visão muito positiva em relação ao futebol brasileiro, né? O Textor citou que basta ver o número de jogadores brasileiros que tem no Olympiacos, no Rio Ave, enfim, na rede multiclubes, né, do Marinax, agora o próprio Nottingham Forest, né, graças ao Botafogo. Então, falou nesse sentido. Então, por hora, não tem uma participação mais efetiva, até onde a gente sabe, entre Marinax e Botafogo, né?
Agora a questão é a seguinte, né, que o próprio Textor falou, temos o Brasileirão, né? Ele disse, desde que eu cheguei aqui muitas coisas malucas já aconteceram. Quando ele falou isso, ele se refere, né, ao fato de que o Flamengo está 12 pontos à frente do Botafogo. Então, realmente seria, hoje é muito difícil de pensar o Botafogo tirar essa vantagem pensando em título, né? O Botafogo precisa ficar no G4, pior das hipóteses G6. Essa é a missão do time daqui até o dia 7 de dezembro. O Botafogo hoje está em quinto lugar, 35 pontos, enfrenta o São Paulo no domingo às 5h30 no Morumbis. Para esse jogo, a volta, né, como titular, praticamente certo aí, do Vitinho, que estava com a seleção, né, jogou lá em El Alto, na Bolívia, 60 minutos, acabou só entrando no segundo tempo, diante do Vasco. Savarino, mesma coisa. Savarino, fiquei sabendo que ele chegou de madrugada, né, da Venezuela, chegou, sei lá, 5 da manhã, e isso com certeza acabou afetando também, além da eliminação ali terrível, né, da Venezuela, que a gente imagina que tenha mexido muito com a cabeça dele, ainda chegou de madrugada, e isso aí certamente influenciou no desempenho dele em campo. O Savarino entrou muito mal, né, no jogo. Além desses retornos de Vitinho e Savarino, há a possibilidade do retorno do Danilo, né, que tinha sentido problemas musculares e tal, acabou também não jogando contra o Vasco, e o Montoro, que depois foi explicado pelo Ancelotti, que teve problemas gastrointestinais, né, não estava bem da barriga, né, em bom português. Provável time do Botafogo para enfrentar o São Paulo: goleiro Neto, Vitinho, Caio Pantalhão, Barbosa, Alex Telles, Danilo e Marlon, ou Newton e Marlon, né? Savarino, na ponta a dúvida se Santos Rodrigues ou Arthur, né? Arthur Cabral no comando de ataque e o Álvaro Montoro ali pela esquerda. Esse deve ser o time do Botafogo, né? Muita gente cobrando também, né? Falando que o Ancelotti foi mal, mas a gente sabe que ele tinha esses problemas todos, né? De jogadores. Ele optou por mexer muito na equipe, né? Diante do Vasco, pegar os jogadores que estavam mais frescos, né? Que treinaram durante a semana, e poupar esses jogadores aí que estavam na data FIFA atuando, né? Tirando o fato aí, no caso do Montoro, que além de ter estado com a seleção da Argentina, né, e teve esse problema intestinal. Destacar aqui para vocês, a gente fica pensando em mil coisas, né, depois de uma eliminação como essa. Reparem que tanto na Libertadores, né, contra a LDU, como contra o Vasco, o Botafogo faz gols bem no início, né? Contra a LDU, 13 segundos. E contra o Vasco, lá em São Januário, 4, 5 minutos, acho que foi isso. Nem me lembro direito, o gol do Arthur Cabral. E perdemos em ambos a classificação, né? Então, acho que passa até pelo fator psicológico, né? Porque qual é o melhor cenário que existe num mata-mata de ida e volta, né? É você fazer um gol, né? Contra o Vasco ainda foi fora de casa ainda, né? Mas nas duas disputas ali contra a LDU e Vasco, o Botafogo faz um gol no comecinho do jogo. Então esse seria o melhor cenário possível, né? Pra, tipo, já bota uma pressão absurda no adversário. E acabou que contra a LDU a gente não conseguiu ampliar o resultado. Terminou naquele 1-0 conseguido aos 13 segundos de jogo. E a LDU saiu muito fortalecida da partida, porque fez um jogo ali até surpreendente, né? Dentro do Newton Santos. Então já chegou com muita moral para a partida de volta. E o Vasco conseguiu até, se a gente for analisar os dois gols do Vasco, né? O gol de São Januário e o gol do Newton Santos foram lances ali até de sorte do Vasco, né? Gols ali esquisitos, né? Gols esquisitos. O Vasco conseguiu empatar a partida em São Januário, o gol do Jair, e saiu também fortalecido porque fez um jogo até interessante, né? Diante do Botafogo, que é mais forte, né? Então o Vasco saiu
psicologicamente fortalecido daquele empate em casa, mesmo não tendo conseguido vencer o Botafogo. Foi até a equipe que teve mais chances de sair vitoriosa naquela noite. Então, olha que curioso, né? O Botafogo saiu na frente nos dois confrontos e depois da primeira partida saiu com moral não tão elevado, né? Não tão elevado. Aí depois os segundos jogos foram bem diferentes, né? O Botafogo fez um jogo muito ruim lá na altitude, né? De Quito, e esse jogo agora do Newton Santos contra o Vasco, de novo, não foi um jogo ruim, mas com momentos ruins, né? A falha do Neto, inegável, né? E é o que tem para hoje. A gente vai ter que, né? O Neto vai ter que se recuperar, né? Tá sob a desconfiança da torcida, parece que foi ali pro lance de uma maneira muito, né, assim, desatenta, né? E num jogo decisivo como esse, que valia, além de tudo, além de vaga na semifinal, quase 10 milhões de reais, né? Seria premiação. Você tem que estar com foco total e levar o jogo com muita seriedade. Falando em questão de goleiro, né? O Textor até também tentou dar uma explicada, questão de saída do John, questão de saída de outros jogadores, como uma forma do Botafogo mostrar para o mercado e mostrar para os jogadores que sim, o Botafogo pode ser um caminho, né, para catapultar esse jogador depois para a Europa. Beleza. Só que o Textor tem que fazer o que ele prometeu um tempo atrás, que é o Botafogo ser o foco total e absoluto. Não pode ser, porque o sonho do jogador é jogar na Europa. Beleza, eu entendo a fórmula dele, eu entendo a matemática, o pensamento do Textor, de que o jogador venha para o Botafogo sabendo que, né, se ele desempenhar, como foi o caso do John, como foi o caso do Igor Jesus, o caso de tantos outros, né, ele vai ter essa oportunidade, né, no velho continente, numa grande liga. Mas eu acho que o Textor ele tem que, acima de tudo, pensar no Botafogo como time que disputa títulos, né? Difícil ele fazer esse exercício o John, por mais que tenha saído do Botafogo não da melhor forma possível, né, com muita gente criticando e tal, até eu contesto um pouco essas críticas todas ao John, mas é um cara que pouquíssimas vezes errou assim tão gravemente como foi esse lance do Neto, né? Então, talvez a gente não teria sofrido esse tipo de gol aí se fosse o John, mas enfim, não adianta a gente ficar pensando o se, né? Se tal coisa acontecesse, não existe no futebol, né? Gente, para o 24 ter existido, a gente sempre fala que o 23 foi fundamental, né? Os erros, as derrotas, o aprendizado de 23 pavimentou o sucesso de 24. Então, tentar aí ver a metade do copo cheio, que os erros, né, que foram muitos nesse ano de 25, pavimentem um ano melhor, né, bem melhor em 26. Agora, até para o 26 ser bom, o Botafogo precisa terminar no G6, preferencialmente no G4 do brasileiro. Então, é isso, é foco total, hora de recolher os cacos, né, juntar os pedaços. O Alex Telles, que eu botei na thumb, né, um cara que admiro, enfim, tem toda uma admiração mesmo pelo jogador, acabou também sendo um dos culpados, né? São muitos culpados aí nessa eliminação, porque perdeu o pênalti ali decisivo, né? Fez durante o jogo, perdeu a decisão. Agradeceu até o torcedor por muitas mensagens de incentivo, de apoio. Então também é um dos jogadores aí que simboliza essa virada de chave que a gente vai ter que ter agora, foco total no Brasileirão e terminar dignamente aí o ano, né? É isso que a gente espera, para que seja um 26 muito melhor do que o 25 e que o Textor tenha em mente esses 20 erros que ele falou, né? Ou sei lá quantos erros foram, de que não podem se repetir. E começa agora, né? Começa agora pensando em planejamento. Ancelotti tem sua dose de culpa, claro, é um técnico em formação, essa que é a verdade, o primeiro trabalho dele profissional,
Então seria estranho até que se ele já fosse um cara que tivesse acertando muito e errando quase nada, né? Então faz parte, inclusive, desses erros do Textor de estarmos com um técnico novo há 2 meses, né? Já em pleno mês de setembro. Esse é um dos grandes erros, né, do Textor, o planejamento da temporada, o tempo que a gente ficou com Leiria. Depois vem o Paiva, que não era o técnico dos sonhos de ninguém, né, e finalmente o Ancelotti. Então mudar agora também não faz sentido algum, né? O que precisa é terminar o ano da melhor forma possível, brigando, lutando, sei lá quantos jogos aí que faltam, né, nesse segundo turno, até dia 7 de dezembro, somando o maior número possível de pontos, né, e o Botafogo até o momento faz uma campanha, né, razoável para boa, né, vencer mais em casa, que é uma coisa que parece que o Nilton Santos, o tapetinho, virou um problema, né? O Botafogo hoje tem vencido até mais fora do que dentro de casa, e fazer um 26 bem diferente do que foi esse 25, né? A começar pelo Textor, que é o grande responsável aí, né, pelo Fogão. Beleza, galera? Deixe seu like, comenta aí embaixo. Vou tentar recuperar o ânimo aí, né? Mas vai ser aos poucos, beleza? Tamo junto, abraço, valeu.